Pessoal, boa tarde. Hoje é dia 29 de janeiro de 2026, tá? Hoje é aniversário do Joinville Esporte Clube, o clube de futebol aqui da cidade de Joinville, tá? O clube que eu torço, tá? Não está numa boa campanha, mas a gente está aí igual os gremistas, né? Onde que o Grêmio estiver, a gente vai junto com o Jack, né? Eu acho bonito o hino do Grêmio, porque não adianta a gente estar com o clube só quando ele está bem, né? Tem que também, né, quando ele estiver numa situação ruim, você acompanhar ele. E o futuro do Jack não está tão assim, não está tão assim, como se diz, próspero, né? O futuro está duvidoso. Pessoal, eu acabei de assistir na internet o comentário no portal da UOL dos comentaristas o Leonardo Sakamoto e do Josias de Souza. Eu não anotei o nome da comentarista, eu falhei ali. Mas eu sei que os dois comentaram uma informação aqui de Santa Catarina. Então, o que acontece? Pelo que eu estou acompanhando, a chapa do PL e do Partido Novo já foi batido o martelo. Então, sai candidato o atual governador, Jorginho Melo. Como vice, sai o prefeito de Joinville pelo Partido Novo, o Adriano Silva. E os dois candidatos ao Senado são o Carlos Bolsonaro e a Caroline de Tone, também do PL. Os dois do PL. Mas, pelo que está acontecendo aí, pelo que os dois comentaram, se entende que não está decidido, no caso, os candidatos ao Senado, as candidaturas ao Senado. Então, pode mudar ou a Caroline de Tone, deixar de ser candidata, ou o próprio Carlos Bolsonaro. Se o Carlos Bolsonaro não for o candidato, e é isso aqui que o Sakamoto e o Josias comentaram, pode ocorrer uma intervenção do PL nacional aqui no PL estadual, no PL de Santa Catarina. E aí a eleição modifica. Olha por que a eleição modifica, gente. Isso aqui é muito interessante que eu vou passar para vocês. Antes, o que pode acontecer? Pode acontecer, digamos assim, deles, digamos, tirar o Carlos Bolsonaro. Digamos que se ocorresse isso aqui em Santa Catarina. O Carlos Bolsonaro não é mais candidato ao Senado em Santa Catarina, é outro candidato. O que pode acontecer aqui em Santa Catarina? Uma retaliação daqueles que votam na família Bolsonaro. Então, os dois comentaristas estavam falando o seguinte, que o eleitor catarinense ele não deve aceitar essa candidatura de fora. Né? Na opinião deles. Né? Só que daí o que ocorre? Eu vejo o seguinte aqui, ó. A gente está querendo jogar pro partido, né? Pro partido uma responsabilidade que é do eleitor também. A responsabilidade é do partido, né? Mas também é do eleitor. Porque o que ocorre? A extrema-direita, no caso aqui no Brasil, que ela é representada pelos bolsonaristas, eles fazem uma oposição à esquerda, ao PT, aos partidos de esquerda.
Isso fica claro, eles fazem uma oposição à esquerda. Mas eles também, se eles perceberem que a ideia deles, no caso, a candidatura deles não for à frente, eles também podem fazer campanha contra aqueles da extrema-direita que se voltaram contra eles. É esse que é o problema que está acontecendo aqui em Santa Catarina. Você não precisa mais da liderança estadual ou da liderança municipal. Você tem as bolhas da internet para se comunicar com o eleitor, com o público da extrema-direita. É o que está acontecendo no caso aqui, por exemplo, do vereador de Joinville, do PL, que não quer apoiar que faz oposição ao candidato ao prefeito de Joinville. Ele é da extrema-direita e está sendo criticado pela extrema-direita, o vereador aqui de Joinville. Então, qual que é o perigo dessa eleição aqui de Santa Catarina? E eu acredito que o governador Jorginho Melo ele esteja preocupado por causa disso. O maior concorrente dele não é da esquerda. O maior concorrente dele não é do MDB. O maior concorrente dele também é considerado um candidato de extrema-direita e tem sim o apoio de quem? Do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que pode acontecer em Santa Catarina é o seguinte: se o PL catarinense contrariar a candidatura imposta pela família Bolsonaro, através das redes sociais, através das bolhas bolsonaristas, esse voto bolsonarista pode sim ser direcionado ao João Rodrigues, ao prefeito de Chapecó, que vai ser candidato a governador. Então, a situação é bem complicada. A situação aqui em Santa Catarina está complicada. Por quê? Digamos o seguinte: não, o Carlos Bolsonaro não será candidato em Santa Catarina. Quem não quer que o Carlos Bolsonaro seja candidato em Santa Catarina? É o eleitor bolsonarista? Não. O eleitor bolsonarista não está nem aí. Quem está preocupado com a questão do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, ser candidato a senador em Santa Catarina, são os caciques dos partidos que iriam participar da chapa do governador Jorginho Melo. Então, digamos assim, quem era para ser o vice-governador na chapa do Jorginho Melo? Todo mundo achava. Ia ser o MDB. O MDB saiu fora. Quem ia ser outro candidato ao Senado? O senador Espiridião Amin, o atual senador pelo PP. Também caiu fora. Então, daí você já tem o quê? 2 partidos contra o PL. Né? Aí o que acontece? O PSD, que é o partido do prefeito de Chapecó, também é bolsonarista. Então, eu vejo o seguinte assim, né? Porque o bolsonarismo, gente, ele não se resume ao PL.
Você tem bolsonaristas no PL, no Partido Novo, no MDB, no PSD, no União Brasil e em outros partidos considerados de direita e de extrema-direita. Então, se por acaso o Carlos Bolsonaro não sair candidato, pode haver um apoio desse grande grupo bolsonarista à candidatura do João Rodrigues. E numa dessas, né, isso eu estou falando, né, numa dessas, o próprio Carlos Bolsonaro pode sair candidato a senador apoiando o João Rodrigues. Entende? Eu não sei se ainda há possibilidade de troca de partido, no caso. Né? Se a legislação eleitoral permite isso. Mas se a legislação eleitoral permitir, é bem capaz que né, não é impossível. Se a legislação eleitoral permitir, é bem capaz de o Carlos Bolsonaro sair da base de apoio ao atual governador e partir a apoiar o João Rodrigues. Tá? A eleição é só em outubro. A eleição não é mês que vem. A eleição é em outubro. E se puder ocorrer essa mudança de partido, não é impossível essa troca, né, de legenda do Carlos Bolsonaro. Porque a ideia que se tem, eu vejo muita gente falando aí, o catarinense é contra quem vem de fora. O atual senador, tem um senador de Santa Catarina, eu acho que é o Jorge Seifer, também ele era desconhecido e foi eleito. Foi eleito pelo PL. Ó. Entende? Eu não vejo isso como problema. Eu vejo como problema é o eleitor catarinense, no caso, sim, daí a culpa é do eleitor, a culpa não é dos caciques, dos partidos políticos, no caso. É o eleitor que tem que se dar conta. Mas eu vou deixar de votar no Espiridion Amin ou no Décio Lima e vou votar em alguém que vem de um outro estado? Né? Eu deveria ter essa consciência. Não, mas isso não vai acontecer aqui. Não. Isso não vai acontecer aqui porque existe uma ligação direta entre o eleitor bolsonarista e o ex-presidente Bolsonaro. E esse eleitor, ele é ligado ao ex-presidente Bolsonaro. Ele não é ligado diretamente a algum prefeito do PL, ou algum vereador do PL, ou algum deputado estadual do PL, ou algum governador do PL, entende? É assim, ó. O que o ex-presidente está falando? Onde que quem o ex-presidente disse que é para a gente votar? É essa que é a importância da eleição de Santa Catarina.